Sejam bem-vindos. É para descontrair, tá? Essa é a Carol, eu sou a Angélica. Eu queria... Bom, talvez tenhamos um público novo. Eu sou gerente de assuntos regulatórios da ABIMED, né? E eu queria dar as boas-vindas a todos aqui, que reservaram seu tempo para ver essa apresentação do painel de normativas de VD em atualização e revisão, exposição sobre o andamento da publicação da CP, que já virou RDC, né, de VD, que era a revisão da 302, e da normativa da CP 734, que ainda vai virar uma nova RDC, uma nova 751, só que de VD. Então, os palestrantes terão importantes atualizações sobre as normas afetas ao segmento de diagnóstico in vitro, sendo que a doutora Marcela, a gerente da GVIT, apresentará a revisão da 36/2015 e a doutora Daniela, da terceira diretoria, nos trará importantes informações sobre o novo marco regulatório de requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos, de laboratórios de anatomia patológica e de outros serviços que executam as atividades relacionadas aos exames de análises clínicas. Eu chamo aqui a doutora Daniela Marreco Cerqueira, que tem graduação em Ciências Biológicas pela UNB, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília também. É servidora concursada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde atua como especialista em regulação e vigilância sanitária desde 2006. Ela tem especialização em vigilância sanitária pela Fiocruz e, atualmente, ocupa o cargo de diretora adjunta da terceira diretoria da Anvisa. E ela tem experiência em regulação na área de medicamentos e produtos biológicos. Obrigada, doutora. Temos aqui também a doutora Marcela Melo Verne de Abreu. E a doutora Marcela, ela é mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, tem especialização em biotecnologia pela Universidade Federal de Lavras, de Minas Gerais. Está certo, né? O seu currículo, né? E em vigilância sanitária... Gente, que vergonha. E em vigilância sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz. Atua na gerência de produtos para diagnóstico in vitro da Anvisa há 18 anos e está como gerente desde o ano de 2018. A gente trouxe também a Carol, que, apesar da foto não corresponder, é ela. Tá? A Carolina Torres, ela é vice-coordenadora do nosso Comitê de Inteligência Regulatória, na ABIMED. Ela é graduada em Engenharia Biomédica, com especialista em capacitação, gestão da qualidade e de processos, e tem MBA em Gestão e Liderança de Pessoas. Ela tem 10 anos de experiência na área regulatória, apesar de não parecer, pela idade dela, né? E, atualmente, trabalha na Roche Diagnóstica Brasil, atuando como gerente de assuntos regulatórios e qualidade. Muito bem-vindas, obrigada por dedicarem o seu tempo aqui na jornada regulatória. Para iniciar, eu convido a doutora Daniela para uma fala dos seus 20 minutos. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Angélica. Obrigada, Carol. Também não gostei da minha foto, inclusive a minha foto do WhatsApp vou alterar, porque quando a gente vê ela grande fica esquisito. Mas vamos lá. A Angélica já me apresentou, eu estou na terceira diretoria da Anvisa, e como a gente trabalhou diretamente na atualização da norma que trata dos laboratórios de análises clínicas, eu vou apresentar esse processo para vocês e os novos requisitos que essa norma traz. Eu agradeço a ABIMED, agradeço a Informa Markets pelo convite para a gente poder expor essa normativa aqui na Hospitalar e fico muito feliz da gente poder retornar com nossos eventos, né? Eu acho que são oportunidades que a gente tem muito ganho e que não se substitui aos nossos encontros virtuais que a gente fez aí durante quase 3 anos. E não paramos, e é muito bom ver que a gente pôde voltar, né? Eu acho que isso tem um pouco de cada um, tem um pouco da Anvisa, tem o setor, todo mundo que está aqui, com certeza, de alguma forma, trabalha com a saúde,
Então, eu acho que é uma conquista nossa poder estarmos de volta nos nossos eventos e interagirmos. Então, é só uma reflexão, porque eu fico realmente muito feliz de poder participar e de ter de volta esses eventos que são tão importantes. Então, a nova resolução que substitui a RDC 302 de 2005, ela é a RDC 786, agora de maio de 2023, então é uma norma bastante recente. Eu acho que essa é até a primeira oportunidade em que a gente está apresentando publicamente essa nova norma. A gente, desde que ela foi publicada, ainda não teve a oportunidade de expor em um evento como esse. Então, é muito importante para a gente, relevante, trazer essa atualização para vocês. Então, eu começo trazendo um pouquinho do histórico, o que nos motivou a revisar a RDC 302 de 2005. Era uma norma que estava vigente aí há quase 20 anos, então, com certeza, ela precisava ser atualizada, principalmente diante de aspectos como inovações tecnológicas, a necessidade de atualização do marco regulatório, a gente precisa correr atrás das inovações, aspectos de segurança do paciente que precisavam ser melhorados em relação à RDC 302, aspectos de rastreabilidade do processo laboratorial também, que foram revisados nessa normativa, a infraestrutura dos serviços que realizam os exames de análises clínicas, as condições gerais de organização desses serviços, o aprimoramento do controle de qualidade, que também foi trazido nessa norma, e o gerenciamento de resíduos e biossegurança. Então, todos esses foram os principais aspectos que motivaram a agência a revisar o normativo. E o nosso grande desafio para fazer essa revisão foi tentar equilibrar, né? Como a gente mostra aqui numa balança, por um lado, a necessidade de ampliar o acesso da população. E não ampliar o acesso da população a testes laboratoriais. A gente tem um parque laboratorial de excelência, a gente não tem no Brasil problemas com os exames de análises clínicas. Mas, por outro lado, a gente tem inovações tecnológicas, a gente tem novos testes que precisam estar acessíveis à população. Então, de um lado, a gente tinha essa necessidade de ampliação do acesso às inovações tecnológicas e, de outro lado, a gente garantia os aspectos de risco sanitário, de segurança do paciente. Então, esses foram os nossos desafios na construção dessa minuta. E quais foram as premissas, né? E isso é importante trazer as premissas para que fique muito claro o que motivou e por que a norma foi estruturada da forma como ela foi, que ela é bastante diferente da RDC 302 que estava vigente, e por isso eu acho importante entender essas premissas. Então, como eu coloquei, hoje a gente não tem no Brasil um problema relacionado à qualidade dos exames laboratoriais. A gente tem excelência no nosso parque laboratorial, e isso foi uma premissa muito importante, porque quando o diretor Alex pediu vista desse processo em julho de 2022 e a gente começou a trabalhar na normativa, a gente trabalhou no sentido de não prejudicar o que já está funcionando muito bem no país. A agência precisa trazer essa segurança jurídica e essa previsibilidade de serviços que já funcionam bem não serem prejudicados ou impactados negativamente pela norma. Então, a gente sempre focou no que já existe e no que já funciona muito bem. Por outro lado, a necessidade urgente de aprimorar o nosso marco regulatório, principalmente, como eu coloquei, diante das inovações tecnológicas que surgem, a necessidade de ampliar os aspectos de diagnóstico com exames de triagem, além dos serviços laboratoriais, como a gente fez, incluindo as farmácias, que eu vou mostrar mais adiante. Essa proposta ela continua trazendo o laboratório como o eixo central. O laboratório ele foi a coluna vertebral dessa proposta, porque ele é que induz a política de qualidade nesse setor. Então, toda essa normativa ela foi construída para que o laboratório permanecesse sendo o indutor de qualidade dos exames de análises clínicas. O cenário internacional, a gente acompanhou bastante, estudamos o que vem acontecendo na Europa, Estados Unidos, Canadá, e vimos que os países têm avançado na ampliação da triagem, na ampliação do rastreamento, até como uma recomendação da OMS de que os países ampliem o rastreamento das suas populações para o diagnóstico precoce. Então, esse cenário internacional foi importante na nossa construção.
Utilizamos também os casos de sucesso aqui no Brasil. A gente tem aplicação de vacinas em farmácias desde 2017 e a gente teve, durante a pandemia, os testes de Covid-19 em farmácias, que se mostrou uma estratégia importantíssima em termos epidemiológicos, gerou dados para o país e permitiu também o acesso da população a esses testes, que a população pudesse fazer os exames e se cuidar adequadamente, adotar medidas de isolamento, deixar de procurar, muitas vezes, laboratórios que estavam com aglomeração de pessoas, procurar o diagnóstico clínico depois do teste em farmácia. Então, foi uma estratégia extremamente positiva em termos de saúde pública, em termos epidemiológicos, e que a gente levou em consideração também para construir essa nova normativa. Durante a vigência da RDC 302, a gente teve também a publicação da Lei 13.021, de 2014, que é uma lei que ampliou o papel das farmácias no nosso país. Essa lei ela colocou que as farmácias elas não são simplesmente serviços comerciais de dispensação de medicamentos, mas que as farmácias elas são serviços de saúde. Elas devem atuar na assistência farmacêutica, devem atuar na assistência à saúde de forma individual e coletiva. Então, a nova norma ela incorpora esses preceitos da Lei 13.021. E, por fim, os testes de triagem realizados nos serviços tipo 1 e nos serviços tipo 2, que eu vou esclarecer para vocês quais são esses serviços, eles não ultrapassam o diagnóstico clínico convencional, não são estratégias que se substituem, mas que se complementam no cuidado ao paciente, no rastreamento da população e no diagnóstico precoce de doenças. Então, aqui é só para ilustrar um pouco desse histórico, foi um processo regulatório bastante longo. Ele teve início em 2017, com um início mais efetivo das discussões em 2019, e só para vocês observarem como foi complexo realizar essa revisão, foram muitas etapas de participação social, de diálogo com os atores afetos ao tema, porque mudou bastante os requisitos para o funcionamento desses serviços, até a gente chegar agora, em abril de 2023, na minuta final. E nós trabalhamos a partir da minuta que foi apresentada aos diretores em julho de 2022, quando o diretor Alex Campos pediu vista da proposta, e após esse pedido de vista também foram diversas etapas de participação social para chegar na minuta final. Então, a proposta foi deliberada na reunião da diretoria colegiada do dia 3 de maio de 2023, e naquela oportunidade os diretores aprovaram tanto a RDC quanto que a área técnica realize a análise do impacto regulatório. Então, isso é muito importante, porque é uma norma que traz a ampliação desses serviços, que muda os critérios sanitários para o funcionamento dos serviços e que, portanto, merece e precisa ser acompanhada pela agência. Então, a gente vai realizar essa análise do resultado regulatório de forma formal mesmo, conforme deliberado pela diretoria colegiada. A gente, depois do pedido de vista, foram muitas discussões, eu já coloquei, então, todos os atores afetos aos laboratórios de grandes redes, laboratórios pequenos, laboratórios médios, todos participaram da discussão. Ministério da Saúde, também a gente não queria atrapalhar a estrutura laboratorial do Ministério, que foi colocada à prova durante a pandemia e respondeu de forma efetiva, então tudo isso foi considerado na discussão. As vigilâncias sanitárias locais, os conselhos de classe profissional, Conselho de Farmácia, Biomedicina, Medicina, participaram dessa discussão, e as nossas áreas técnicas, o pessoal da Gerência de Tecnologia de Produtos para a Saúde, que está aqui também, nos apoiaram muito na construção dessa proposta. Então, a proposta, como eu coloquei, ela foi bastante alterada desde o início da sua discussão. A gente fez uma consulta pública em 2020, que trazia um conceito de serviço de apoio ao diagnóstico, que foi uma proposta bastante rejeitada na etapa de consulta pública, com muitas contribuições negativas em relação a essa proposta aqui. Foi por isso que nós precisamos fazer diversas adaptações e discussões antes de chegar à minuta final.
Em julho, a proposta apresentada também trazia diferentes conceitos de serviços que realizam os exames de análises clínicas. E é importante destacar que, nessa oportunidade aqui, a Procuradoria da Anvisa se manifestou de que não seria possível a realização dos testes em farmácias, porque a proposta trazia essas unidades simplificadas dentro das farmácias, e isso contraria a Lei 5991. Então, a proposta foi apresentada sem esse avanço, que era um aspecto muito colocado pelas nossas vigilâncias sanitárias, que já vem acontecendo nas farmácias e que precisava ser tratado na minuta. Então, por esses aspectos, teve o pedido de vista para que a gente pudesse construir, junto à Procuradoria e com o conceito da Lei 13.021, a possibilidade dos testes de triagem nas farmácias. Então, os critérios que foram utilizados pela agência para dividir os serviços de exames de análises clínicas em serviços tipo 1, tipo 2 e tipo 3 foram a complexidade, a infraestrutura e a finalidade desses serviços. Então, como serviço tipo 1, os serviços tipo 2, os postos de coleta, e os serviços tipo 3 são os laboratórios propriamente ditos que a gente conhece. E, por fim, a central de distribuição, que é uma estrutura logística, né, um apoio logístico aos laboratórios. Os serviços tipo 1, né, que eu acho que é a principal inovação dessa proposta, eles são serviços que podem utilizar material biológico primário, então eles só realizam exames mais simples, a partir de punção capilar ou a partir de swab, nasofaríngeo, por exemplo, tá? Eles não podem receber ou enviar material biológico, todas as etapas pré-analítica, analítica e pós-analítica precisam ser realizadas em loco, no ambiente mesmo do consultório ou da farmácia. Eles não podem guardar, armazenar ou transportar material biológico, não podem coletar por punção venosa ou arterial, nem utilizar a urina como material biológico, nem coletar e realizar qualquer etapa fora do serviço. Então, são exames que têm a finalidade de triagem e eles devem ser realizados por um profissional legalmente habilitado, de acordo com o conselho de classe. No âmbito dos serviços tipo 1, também é possível realizar exames simples que utilizem equipamentos, desde que esses equipamentos eles utilizem também a mesma fonte de material biológico, ou seja, capilar ou nasofaríngeo. O resultado tem que ser emitido de forma direta no próprio equipamento e, naquele momento, no âmbito dos serviços. E os equipamentos eles não devem ter a necessidade de calibração, a calibração deve ser fornecida no próprio equipamento. Tá? Além disso, quando o serviço tipo 1 utiliza equipamentos para fazer esses exames, eles precisam ter um contrato de supervisão com o laboratório, para que o laboratório possa qualificar esse serviço tipo 1 em relação ao controle de qualidade desses exames. Aqui é a infraestrutura que a norma trouxe para o serviço tipo 1. Ela traz a necessidade de que o serviço tenha uma área de recepção condizente com a demanda, um depósito de material de limpeza sanitário e a sala de execução do exame. O serviço tipo 2 são os postos de coleta, que a gente já conhece, né? Que estamos acostumados a frequentar para coletar material biológico. Então, a principal atividade do posto de coleta é a coleta do material biológico, e ele pode coletar diversos tipos de material biológico, não existem as limitações impostas ao serviço tipo 1, e ele também pode armazenar, condicionar, processar e transportar o material biológico para o serviço tipo 3, que é o laboratório que vai fazer a etapa analítica do exame. Ele pode fazer também alguns exames, mas só os mesmos exames que são executados no serviço tipo 1. O serviço tipo 2, quando ele faz a transcrição do laudo emitido pelo serviço tipo 3, ele precisa deixar de forma ostensiva no laudo quem fez a etapa analítica daquele exame, para o paciente ter conhecimento de onde o material dele foi examinado. E ele deve ter a sistemática de liberação do laudo e educação permanente dos seus profissionais. Além disso, os postos de coleta, eles podem atuar de forma itinerante, então eles podem fazer coleta em domicílio, coleta em empresas, em ambientes externos, principalmente no âmbito das políticas públicas de saúde.
isso já acontece, então a norma manteve essa possibilidade. E aqui os aspectos de vinculação. A norma ela trouxe essa inovação, um capítulo específico sobre a contratualização das atividades relacionadas aos exames de análises clínicas. E aí eu vou destacar aqui que o posto de coleta, que é o serviço tipo 2, ele só pode estar vinculado a um único laboratório, então é um vínculo a um laboratório, a um serviço tipo 3, e quando existe essa vinculação, o contratante deve ser o laboratório, porque é o laboratório que vai induzir a política de qualidade. E o vínculo do serviço tipo 1 com o serviço tipo 3, que é aquele vínculo de supervisão técnica quando o serviço tipo 1 utiliza equipamentos para a realização dos exames. A infraestrutura do serviço tipo 2 também é definida na norma, é a área de recepção, o depósito do material de limpeza, o sanitário, COPA, o vestiário e sanitário para funcionários, a área de lanche para os pacientes, a sala de execução dos exames e um sanitário para os pacientes. Então, já é uma estrutura mais complexa que do serviço tipo 1. E, finalmente, os serviços tipo 3, que são os laboratórios propriamente ditos, laboratórios de análises clínicas e laboratórios de anatomia patológica. Os laboratórios eles podem realizar qualquer tipo de exame, desde os mais simples até os mais complexos. Eles podem utilizar metodologia própria, desenvolvida in-house, não só os exames comercialmente disponíveis, né, e regularizados na agência. Eles podem contratar outros tipos de serviços, tipo 2, ou tipo 3, que são os laboratórios de apoio, e a infraestrutura do laboratório deve atender a RDC 50 da Anvisa, que já está vigente, que está em processo de revisão também, mas que é uma estrutura adequada a esses laboratórios. Em relação à qualidade e rastreabilidade, foi outro aspecto que a gente discutiu bastante nessa proposta, para que a gente pudesse ter a garantia da qualidade desde a coleta do material biológico, até o transporte, que deve obedecer a RDC 504 de 2021, passando para a etapa analítica no âmbito do laboratório e a pós-analítica, que é a liberação do laudo para o paciente. Então, a norma traz aspectos de como deve ser a notificação das doenças de notificação compulsória pelo Ministério da Saúde, traz aspectos de controle de qualidade, que deve ser seguido por todos os serviços, independente de ser uma farmácia ou um laboratório, eles devem seguir o controle interno e externo de qualidade, o sistema de informação para garantir a proteção dos dados dos pacientes e todos os outros aspectos relacionados à gestão do controle da qualidade. A organização, esses serviços que realizam atividades relacionadas aos exames de análises clínicas precisam ter o credenciamento no CNES e precisam também incluir a atividade relacionada exame no seu licenciamento. Então, se uma farmácia, que hoje só dispensa medicamento, vai começar a realizar esses testes de triagem, ela precisa incluir essa atividade no seu licenciamento junto à vigilância sanitária. Eles devem ter profissional legalmente habilitado, também como responsável técnico, e o profissional legalmente habilitado durante o período de ausência do responsável técnico também. Por fim, na parte de disposições finais e transitórias da norma, nós precisamos fazer alguns ajustes na Resolução 44 de 2009, principalmente para permitir a ampliação desses testes em farmácias, porque hoje a 44 limita a autotestes e testes de glicemia. Então, a gente fez a alteração para incluir a possibilidade de ampliação dos exames de triagem e a frase de alerta também que consta na declaração do serviço farmacêutico, quando o serviço tipo 1 realiza o exame, ele precisa entregar ao paciente dentro da declaração do serviço farmacêutico. E essa declaração, ela traz a frase que não tem finalidade diagnóstica e que o clínico deve ser consultado. Em relação ao prazo de vigência, a norma vai entrar em vigor no dia 1º de agosto de 2023, para que as vigilâncias sanitárias tenham tempo para se organizar e começar a aplicar essa nova norma. E os serviços têm um prazo de 180 dias para fazer as adequações necessárias. Durante esse prazo, a gente está trabalhando em relatórios, roteiros objetivos de inspeção, que é para orientar também a atuação das vigilâncias sanitárias,
e no documento de perguntas e respostas, que já está bastante extenso, mas que a gente recebeu realmente muitas dúvidas em relação à minuta e que a gente vem esclarecendo, que depois tudo será contemplado nesse documento de perguntas e respostas. Era isso, eu agradeço e fico à disposição. Nós que agradecemos, doutora Daniela. Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Marcela continuar a explanação. Bem, bom dia. Acho que é um desafio estar aqui nesse horário, né? Uma manhã bastante intensa de informações, enfim. Então, obrigada por vocês estarem aqui, se interessarem pelo tema. Eu estou trazendo aqui uma atualização sobre a regulação de produtos para diagnóstico in vitro, né? A gente teve a publicação da Consulta Pública 734 no ano de 2019, que tinha justamente esse propósito de trazer a atualização do regulamento aplicável aos produtos para diagnóstico in vitro. Né? Então, a partir dessa publicação, acho que a gente precisa trazer, né, porque a gente já tem um tempo bastante extenso, desde que essa consulta pública entrou no ar, também um pouquinho do contexto regulatório que a gente está tratando. Né? Então, o porquê que a gente começou a fazer a publicação da consulta pública, por que a gente entrou nessa etapa de revisão e quais são os passos, o que a gente tem até agora. Então, dentro do contexto regulatório, a gente teve ali, primeiramente, algo que trouxe um impacto para o setor, né, que foi a publicação da atualização da diretiva europeia, que trouxe aí agora o regulamento IVDR. Então, isso iniciou no ano de 2017, com um período de transição, né, e certamente esses movimentos regulatórios que acontecem em âmbito internacional, eles trazem impacto, né, sistêmico para todo mundo. Então, a gente vinha acompanhando já essa questão da publicação dessa atualização. Uma segunda etapa foi também a questão da necessidade de discutir a atualização desse normativo junto ao Mercosul. Né? A Anvisa ela tem acordos internacionais com diferentes instituições e o Mercosul vinha motivando, né, a discussão em relação a essa norma. E um dos objetivos que a gente fez, inclusive como uma proposta de iniciativa dessa consulta pública, foi trazer um alinhamento naquilo que era possível, né, na discussão no âmbito do Mercosul, que era principalmente focado nas definições e regras de classificação. Além disso, a gente teve também, nesse meio tempo, a publicação do Decreto 10.139, que é o decreto que fala sobre a consolidação dos atos normativos. Né? Ele é conhecido, eu não sei se para todo mundo, mas, pelo menos internamente, a gente chama ele de revisaço. Né? E ele permitiu justamente que a gente pudesse trabalhar, então, a incorporação de alguns regulamentos para que eles fizessem parte de um único normativo. E a gente está fazendo isso nesse passo de consolidação dessas contribuições que a gente recebeu. Então, a estrutura do texto que foi colocado em consulta pública, ela mudou, né, para poder englobar todas essas questões, assimilando também essa parte da incorporação e de uma nova estrutura, de um novo formato que vem sendo aplicado agora a todos os regulamentos. E a gente tem também a atualização de alguns documentos do IMDRF. Né? Então, certamente você já conhece, o IMDRF é um fórum de agências reguladoras, do qual o Brasil é membro, e no IMDRF a gente vem trabalhando nesse aspecto da convergência regulatória, tentando internalizar ao máximo os documentos que são gerados nesse grupo. Então, dentro desse contexto, a gente tem uma nova estrutura regulatória, a gente está com uma proposta, né, a consolidação ela está estruturada agora em 8 capítulos, né? E esses capítulos eu não vou abordar todos eles aqui, a gente precisaria de muito mais tempo. Então, eu vou focar em 2 pontos principais aqui, dos aspectos que mais vão gerar impacto. Né? Então, assim, certamente, a gente tem outras pequenas mudanças, mas nos aspectos que gerariam maior impacto, que estão relacionados à classificação de risco e também alguns conceitos de disposições finais que estão bastante alinhados com a RDC 751, que trata, né, sobre os dispositivos médicos. Então, para começar, a parte da classificação de risco, ela está estruturada nos regimes de controle, e isso não mudou. Né? A gente continua com a estrutura de notificação e registro. A aplicação, né? Quando a gente fala de classificação de risco, a gente segue os princípios que foram discutidos ainda no âmbito do GHTF, agora no IMDRF, que são os princípios que levam à classificação de risco.
E a gente tem 5 princípios, eu não vou listar eles aqui, mas assim, é um ponto importante sempre trazer, né, quando a gente está em discussão, é que, por mais que a gente tenha países que utilizam as mesmas fontes para se basear, né, para se nortear em relação à aplicação das regras de classificação, a gente nunca vai ter uma mesma classificação de risco aplicada a diferentes países. Porque, dentro desses princípios, a gente tem um deles é a questão da relevância epidemiológica, e aí a gente tem estruturas muito diferentes, e também a relevância para a saúde pública, né? Eu sempre cito como um exemplo, que é um exemplo muito claro, muito simples, a questão das arboviroses, né? No Brasil, a gente tem dengue, zika, chikungunya, febre amarela, enfim, malária, né, que também entra, como algo extremamente relevante, significativo, e que é algo que não vai ser uma preocupação para o Canadá, para o Japão, enfim, para outros países. Então, mesmo atendendo aos mesmos princípios, existem situações em que a classificação de risco vai ser diferente entre os países. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças nas regras de classificação. 2 regras receberam mudanças que vão trazer um impacto importante, né? Uma delas é a regra que fala ali da detecção ou presença ou exposição ao agente transmissível, é a que classifica os produtos como classe de risco 4, né, ligado ali à parte de sangue, que já tem ali a classificação para os produtos que são para HIV, hepatites B e C, Chagas, HTLV e sífilis, eles já se enquadram nessa regra. O que teve de mudança foi a incorporação de um pequeno ponto, que é a administração de células, né? Isso está sendo já é aplicado em outros países, como eu mencionei, e a gente incorporou essa parte na classificação. A gente precisou, então, conversar com a gerência de sangue, tecidos, células e órgãos, né, para entender o impacto que isso poderia trazer. E aí, dentro desse ponto, a gente já tem o regulamento de sangue, que é o que já traz aquela classificação inicial. A gente tem agora uma resolução específica de células e terapias avançadas, que inclui a malária como um dos fatores que tem que ser avaliados para a proposta de aplicação desse regulamento. Então, malária, hoje, é um produto classificado como classe 3, e ele passará a ser enquadrado nessa regra de produto de classe de risco 4. A gente tem ainda a portaria de consolidação do Ministério da Saúde, que consolida diferentes normativas, mas ela inclui ali a parte dos transplantes. E, dentro dessa normativa, nós já tínhamos trabalhado de forma equivocada, porque é uma normativa já antiga, ela traz ali a questão do... normativa antiga que eu falo em relação à consolidação, tá? Mas a regra de transplante ela já está vigente há mais tempo. Ela mencionava o Epstein-Barr, e a gente seguiu com a classificação do Epstein-Barr como classe 2, então, um produto hoje notificado. E ele já deveria estar numa classificação de risco mais elevada. Então, nessa proposta de atualização, a gente também vai corrigir esse equívoco que a gente cometeu. E tem ainda uma outra resolução que fala sobre os bancos de tecidos e tecidos germinativos e células, que inclui outros 3 parâmetros, que é Neisseria, Zika vírus e clamídia, como parâmetros que precisam ser avaliados para essa proposta de aplicação enfim, desse tipo de produto. Então, são nomes técnicos que a gente já identificou como necessidade de adequação, especificamente pela inclusão da administração de células nessa classificação de risco. Aqui eu fiz só um levantamento rápido em relação a números, né? Acho que todo mundo gosta de ver números, mas eles são muito mais relevantes para a agência do que para vocês, né? Que seria o número de petições que a gente tem hoje regularizada com esses nomes técnicos, né? E que passariam por essas etapas de adequação. Então, de classe 2, a gente tem 103 processos com o nome técnico de Epstein-Barr, e de classe 3, a gente tem outros vários processos distintos aí nessa distribuição. Além desse, a gente tem também uma regra de classificação, né, que classifica os produtos como classe de risco 3. Ela é muito semelhante, mas ela fala, nesse caso aqui, sobre a compatibilidade imunológica. Então, a gente está falando dos painéis de anticorpos irregulares, os produtos do tipo HLA e os ensaios de Cumbis, né? Nessa regra de classificação, a gente teve exatamente a mesma mudança, né? Que é a inclusão da administração de células como uma possibilidade de aplicação para essa questão da compatibilidade imunológica. E, para essa questão, a gente traz um impacto para os produtos que estão fazem a subtipagem de hemoglobina, né? Então, a regra cita especificamente hemoglobina
a regra não, né? A parte das resoluções de administração de células, elas trazem ali as hemoglobinas do tipo A, A1, S, enfim, é exatamente o tipo de classificação que a gente acaba envolvendo para esse nome técnico na área de diagnóstico. Então, era um produto de classe 2 e vai passar a ser um produto de classe de risco 3. Além disso, a gente tem outras pequenas mudanças nas regras de classificação que vão trazer impactos também para vocês. Um deles deixa de existir a classificação, a regra de risco, que classificava os produtos do tipo point of care. A gente tinha uma regra específica para classificar, na modalidade de point of care, tanto gases sanguíneos como glicose. Eles hoje estão como classe de risco 3. Gases sanguíneos não vai mudar, né? Porque, independente dessa regra ter caído, ele se enquadra na regra 3, que é a regra que fala sobre monitorar o nível de substâncias, enfim, que podem levar à gestão do paciente ou envolver risco, e eles vão permanecer, então, como classe 3. Então, mesmo caindo essa classificação de point of care, ele segue da mesma forma. No entanto, a parte de glicose, né, quando não era point of care e era glicose de uso profissional, são produtos que estavam classificados como 2. Né? Sendo point of care hoje, eles são 3, mesmo para uso profissional, então eles caem para a classe 2. Então, essa é uma mudança que também vai trazer um reflexo para vocês. A gente tem a inclusão de uma regra específica para os instrumentos que não utilizam reagentes, que vão seguir a classificação de risco do parâmetro para o qual eles estão vinculados. Né? Essa regra ela foi necessária porque a gente fala constantemente sobre inovação tecnológica, a gente já tem alguns tipos de instrumentos que não utilizam reagentes para poder realizar a análise, e a forma que a gente vai ver a questão do desempenho é quando a gente conseguir associar eles a classes de riscos específicas, né, para o parâmetro para o qual ele está voltado. Então, a gente vai criar nomes técnicos para cada uma das classes de risco. Né? Não existe a possibilidade de ter como classe 1, mas classes de risco 2, 3 ou 4. Controle sem valores atribuídos é um tipo de produto que a gente não regulava, né? Não regula, vou falar regula porque a norma ainda não está concluída nem aprovada. Então, hoje, a gente não regula os controles sem valores atribuídos, mas essa é uma atividade que vem sendo aplicada, né, em diferentes países, e, dentro da internalização, essa inclusão ela vai aparecer. Então, esse tipo de produto ele vai passar a ser regulado e ele vai entrar como uma classificação específica, que é um produto de classe 2. Tá? A parte de triagem neonatal é só uma adequação, né? Ela tem agora uma menção específica para a triagem neonatal, já é classe 3, vou falar um pouquinho daqui a pouco a respeito. E a gente tem também os companion diagnósticos, que agora vêm mencionados especificamente como uma regra de classificação, que hoje são produtos que já existem, já são regularizados e já são enquadrados como classe 3. A gente só não tinha uma regra específica para eles. Então, apesar de hoje trazer isso como uma forma mais clara, a gente não vai ter um impacto em relação ao que já é feito atualmente. Então, eu destaquei aqui alguns pontos que a gente tem que ficar atento, né, em relação a essas novas classificações. Então, o primeiro deles são produtos que hoje estão classificados como classe de risco 3, né, que é point of care de glicose profissional ou glicose e corpos cetônicos profissional. Esses são produtos que vão passar a ser classe de risco 2. E aí, como que a gente vai fazer esse tipo de adequação? Vai ser a partir de uma petição de retificação Anvisa, né, porque a gente está saindo de um regime de registro para um regime de notificação, né, então, uma migração para um regime de menor risco. Então, esse processo vai poder ser feito por meio de uma retificação Anvisa, sem custo. Né? Outros que estão como classe de risco 3 hoje, né, que é Plasmodium, que é a parte de malária, Neisseria, Zika vírus e clamídia, eles saem de classe de risco 3 e vão passar a ser produtos classificados como risco 4. Para fazer esse tipo de adequação, a gente está falando dentro de um mesmo regime, que é o regime de registro. Então, a gente, da mesma forma como a Priscila mencionou aqui também na 751, não tem uma submissão específica. Quando a empresa for fazer uma próxima petição, porventura, ela pode atualizar essa documentação, se for necessária, e essa atualização a gente identificou especificamente em relação a descrição da classe de risco no certificado de boas práticas de fabricação. Então, não tem um prazo, né, para que isso aconteça, e, quando houver necessidade,
tendo uma petição que exija esse documento, aí vocês podem fazer a adequação, né, a de documental ali junto à área de registro. Outros produtos que hoje estão como classe de risco 2, né, e que vão mudar a classificação de risco, eu coloquei a triagem neonatal com asterisco porque as empresas que têm esse tipo de produto ou com esse propósito já passaram, né, ao longo do ano passado e desse, pela submissão, a gente já fez esse processo de adequação em relação à triagem neonatal. A gente deve concluir agora, no segundo semestre, a avaliação de todas as petições que foram submetidas e, com isso, poder também fornecer aos serviços de saúde a identificação clara de quais são os produtos que estarão aprovados para esse propósito, né, vinculados à finalidade de uso, que a gente pôde avaliar, então, como um produto de classe de risco 3, em cima dos estudos de desempenho específicos para esse tipo de amostra. Então, ele está aí porque é uma mudança, na verdade, na classificação, mas, especificamente para a triagem neonatal, algo que a gente já trabalhou e que já está em vias de concluir, mas que também vai trazer, de forma mais clara e específica, na nova resolução, esse enquadramento adequado em relação à triagem neonatal. Além desse, hemoglobina subtipo e gases sanguíneos que saem de classe 2 e passam a ser, então, produtos de classe de risco 3. E aí, essa forma de adequação, a gente está saindo de um regime de notificação e indo para um regime de registro, né? Então, isso a gente está aumentando o risco e mudando o regime de avaliação, e a gente vai fazer isso a partir de uma petição específica de reenquadramento sanitário, da mesma forma como está sendo trabalhado em dispositivos médicos. Qual a vantagem? A vantagem disso é permitir que o produto permaneça no mercado com o mesmo número de regularização que ele já possui e a gente conseguir, então, fazer apenas a adequação das informações e do enquadramento sanitário em relação à classe de risco. Tá? Então, vai ter uma petição específica para esse tipo de situação. E a que a gente também identifica é a mudança de produto de classe 2 para 4, também uma mudança de classificação e de regime, né, especificamente para o Epstein-Barr, que também vai ser por meio de uma petição de reenquadramento sanitário. Nas disposições finais, né, os outros pontos que eu acho que são importantes de destacar, a gente tem, da mesma forma que foi trabalhado também para dispositivos médicos, a proposta do prazo de 1 ano para que seja feito o protocolo das atividades de readequação, né, de adequação quanto ao reenquadramento sanitário, quando passar de um regime mais simples, né, de notificação para registro. A gente tem também o mesmo prazo de 1 ano para aquele produto que hoje não é regulado pela agência e que vai passar a ser regulado, que são os controles sem valores atribuídos. E a questão da extração de DNA e RNA, a gente tem hoje uma nota técnica, né, que traz um algoritmo para poder definir quando que esses produtos ficam sujeitos à regularização. Então, a gente vai revogar essa nota técnica. A gente já tem uma regra de enquadramento específica em relação a esse tipo de produto e seguirá o mesmo prazo para que, quando ele for utilizado com o propósito, né, para uso em IVD, de diagnóstico, enfim, que ele seja um produto, então, regularizado. Então, todos esses que são voltados às atividades de extração de DNA e RNA, que ainda, porventura, não estejam regularizados ou que foram regularizados em virtude da nota técnica atualmente válida, né, que traz esse algoritmo de decisão, que eles passem também a ser regularizados. São produtos notificados hoje, né, e a nossa etapa de notificação ela é mais simples e mais ágil. Ele traz a questão também específica quanto à revalidação. Por quê? A gente tem hoje vigente na RDC 36 a necessidade de adequação do dossiê técnico, né, que ele tem uma nova estrutura desde 2015, mas que, como a gente, nesse meio tempo, a gente também ampliou o prazo de validade do registro, que antes era de 5 e passou a ser 10 anos, as empresas tinham, no momento da revalidação, a oportunidade de apresentar o dossiê técnico na estrutura que já é prevista hoje na RDC 36. Né? Então, essa necessidade ela permanece para todos os produtos que foram registrados antes de 26 de outubro de 2015, que foi a data em que a RDC 36 entrou em vigor. Então, eles teriam que apresentar o dossiê técnico atualizado na primeira petição de revalidação que ia acontecer. Né? Enfim, a gente não sabe por quanto tempo a norma vai vigorar. Então, a gente está trazendo isso também nas disposições finais. E a oportunidade de incorporar alguns regulamentos, né, em virtude do revisaço,
que a gente está falando aí dos regulamentos de alteração, que eles já vão fazer parte da norma, das instruções de uso em formato não impresso, que a gente, além de fazer a incorporação, a gente também vai abrir a possibilidade de que isso se adeque a uma realidade do setor. A gente já teve outras trocas aqui com vocês, que trouxeram a necessidade de tirar uma restrição que tem hoje em relação a controles e calibradores. Então, a gente vai permitir que esse tipo de produto também possa utilizar a modalidade de instrução de uso no formato não impresso, e outras incorporações, como a parte de reavaliação processual, enfim. Então, tudo aquilo que puder ser incorporado na mesma norma, a gente já vai estar tratando ali especificamente. Um outro ponto que também foi bastante discutido, né, e que a gente defendeu para que desse continuidade no formato que a gente já tem hoje, foi trabalhado em relação ao CLC. Né? Eu acho que existia uma expectativa muito grande, a gente tem essa questão das mudanças feitas na Europa que vão trazer impacto também, e a gente está fazendo uma defesa para que o CLC permaneça da forma como a gente tem hoje para a área de diagnóstico in vitro. Né? Então, desde o ano de 2015, a área de diagnóstico in vitro ela não exige isso como uma documentação para apresentar, nem para registro, nem para notificação, e a nossa intenção é que isso permaneça dessa forma, né, para que a gente possa dar continuidade aí, porque não trouxe para a gente algo significativo de impacto que pudesse ter algum ganho, tanto na avaliação da informação, quanto na questão do controle em relação a esses produtos, acrescentar novamente essa documentação na avaliação dos processos. Então, a gente preferiu fazer uma defesa para que a gente permanecesse da forma como a gente já vem trabalhando ao longo de alguns anos. Enfim, acho que era isso, gente. Muito obrigada. Doutora, muito obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos, pelas boas notícias. Boa notícia, primeiro, do CLC, né? Sim ou não? Não, eu estava muito... a gente estava muito preocupado com essa questão do CLC, porque era uma prática já desde 2015. Eu estava lá em 2015, quando saiu a 36. Então, foi uma das primeiras que eu acompanhei assim de perto. Eu conheço melhor as normas que saem depois que eu comecei a trabalhar com isso, lógico. Né? Então, é uma que eu gosto bastante, a 36. Eu acho que eu sei alguma coisa dela. Enfim, então, agradeço a exposição de todos. Eu vou precisar de mais uns minutinhos, que a gente tem perguntas aqui. São poucas, tá? Pessoal da técnica, só mais 10, 15. Obrigada. Eu vou passar para a Carol, para a gente no further ado, né? Como diz a Sandra. Vamos lá. Gente, primeiro eu queria agradecer e parabenizar vocês, né, pela transparência e por estarem aqui com a gente. A gente sabe que a Anvisa ela tem sido protagonista em toda a América Latina, buscando a convergência regulatória, a simplificação. Então, a gente vem acompanhando muito esse avanço desse lado da Anvisa e esse trabalho que vem sendo conduzido. Né? Acho que tem várias perguntas aqui, algumas delas já foram respondidas. Com certeza, uma delas era o CLC e a preocupação que isso traz para o setor. Então, acho que a gente pode pular, entendido de que a Anvisa tem trabalhado nisso. Com relação também ao que foi apresentado do timeline da norma, do trabalho que vem sendo feito aí desde a CP de 2019, acho que uma grande pergunta aqui qual seria a expectativa da Anvisa em relação à publicação dessa nova regulamentação, né? E se essa norma ela pode ser esperada ainda neste próximo semestre, enfim, acho que seria uma primeira pergunta. Bem, vou pedir licença para a Daniela para tentar dar um panorama para vocês. Eu acho assim, a gente teve diferentes situações, né, para a gente enfrentar ao longo desses últimos anos, e a agência precisou elencar algumas prioridades para poder conduzir as atividades. E assim, não que a área de diagnóstico não seja prioridade, muito pelo contrário, a gente viu a evidência que isso tem, mas a gente tinha junto, sendo trabalhado, a norma de serviços também, que trazia um desafio muito grande, né, pela complexidade e pela estruturação e o tempo e as discussões que já vinham sendo feitas. Né? Então, assim, a gente está nesse processo agora que a norma foi publicada, né, na expectativa que a gente consiga, então, conduzir agora outras atividades, incluindo agora a consolidação da norma de dispositivos médicos IVD.
né? Então, a gente espera que no segundo semestre agora seja possível trazer boas notícias para vocês também nessa oportunidade de discussão. E certamente a gente não vai esgotar, assim, eu não vim com a intenção de trazer para vocês o texto, enfim, mas eu acho que existia muita expectativa pelo tempo em que essa norma já foi discutida, né? E essa coisa de trabalhar com o desconhecido, ela traz só ansiedade. Então, eu espero que a gente tenha, de fato, a oportunidade de conversar com o setor para poder apresentar o que está sendo essa proposta de consolidação, né, antes que a gente faça, de fato, uma finalização, enfim. E aí a gente vai ver como que a Anvisa vai trabalhar agora essas novas estratégias e prioridades de regulamentos dentro da agência. Obrigada. Acho que é o que a Angélica comentou, né? Desde 2019, muita coisa mudou. Então, realmente, poder participar da consolidação como setor, tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade para a gente também trabalhar juntos. Além do CLC, obviamente, perguntas que surgiram muito com relação à classificação de risco, né? E acho que ficou muito claro aqui, vocês trouxeram que buscaram o alinhamento, né, com a União, com os países com o FDR, com o regulamento europeu, e também a harmonização com os requisitos que a gente tem dentro do Mercosul, né? Mas, ainda assim, isso tem sido um ponto de preocupação, muito pelo fato de alguns nomes técnicos eles também trazerem essa divergência em relação aos demais países. E a principal preocupação está relacionada à documentação, porque, muitas vezes, quando a gente tem esse desalinhamento de classes, a gente também tem alguns critérios que são solicitados, que trazem uma dificuldade para o setor, até mesmo para a regularização dos produtos aqui. Então, como é o caso dos marcadores tumorais, que não são companions, e que a gente tem, muitas vezes, aí eles classificados aqui como classe de risco 3, né? Acho que foi apresentado a ideia da Anvisa dessas classes de risco, de como a Anvisa vem planejando isso. Ainda assim, existe uma oportunidade da gente, durante esse processo de consolidação, trabalhar em alguns critérios e requisitos para reajustar essas classificações? Esse eu não vou trazer boas notícias. Na verdade, essas regras já foram discutidas no âmbito do Mercosul, né? E aí, como eu disse para vocês, isso é um ponto já das regras de classificação. A gente não tem uma abertura para uma nova discussão em relação a essa questão das regras. Para os marcadores tumorais, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a gente tinha eles classificados por imunistoquímica, né, por tipo de metodologia, nomes técnicos que estavam estruturados dessa forma, e uma dessas metodologias trazia uma classificação diferente das demais. Então, não é a metodologia que define a classificação de risco. A gente tem uma classificação de risco específica para citar a questão dos marcadores tumorais, então, todos eles são enquadrados como classe de risco 3. O que aconteceu em relação a esses nomes técnicos, enfim, né, que certamente algumas empresas já vivenciaram a oportunidade de receber ofícios da Anvisa quanto à necessidade de readequar essa questão do enquadramento sanitário, que são situações em que a gente está identificando que haviam nomes técnicos que não estavam adequados às regras de classificação. E por que isso acontecia? A gente tem uma lista hoje publicada, né, de nomes técnicos, que ela é uma lista orientativa, mas ela não é uma lista final, é uma lista dinâmica, porque ela trazia ali os nomes técnicos mais frequentes, né, associados aos riscos da finalidade dos produtos. E a gente começou a vivenciar situações em que produtos mudam a finalidade e eles, então, passariam a ter um novo enquadramento, só que eu não precisaria ter um novo nome técnico. Então, a gente tem situações em que, se consultarem a lista de nomes técnicos hoje, eu tenho, por um mesmo nome técnico, a classe de risco, às vezes, 2 e 3. Então, como é que eu vou saber qual que meu produto se enquadra? Tem que ver a regra. Então, um dos pontos que a gente está colocando, inclusive, nessa proposta da consolidação, é que o dossiê técnico traga a regra de classificação que a empresa se baseou para colocar. Então, assim, um exercício que seria interessante, porque não adianta eu falar, visitem o portfólio de produtos de vocês, porque é algo muito difícil de todo mundo fazer. Mas, assim, quando forem fazer uma submissão, né, avaliem se aquele produto que vocês estão colocando, de fato, está enquadrado na regra correta. Então, é uma das oportunidades que vocês teriam de fazer uma revisão gradativa, né, para ter certeza de que a gente não vai passar para uma etapa de reenquadramento. Então, as situações que a gente identificar, a gente vai sinalizar para as empresas. A gente não está fazendo isso para tudo, porque a gente está esperando esse prazo
que a normativa traz como uma oportunidade de todo mundo ir se adequando, e a gente vem fazendo esse levantamento intensivamente. Então, os nomes técnicos também, certamente, eles podem mudar, né? Eles não são definitivos, a gente tem a intenção de trabalhar com os nomes técnicos da GMDN, mas hoje isso ainda é um desafio, porque a gente tem um volume imenso, né? E a GMDN também associa o nome técnico à metodologia. Então, seria um desafio, a gente está tentando ver qual a melhor maneira de fazer isso, mas a gente vem trabalhando com calma essa questão de classificação e nomes técnicos. Legal. Obrigada, Marcela. Acho que a última, porque depois a gente ainda tem algumas da... Vamos passar para a Joseli, isso, e a gente também tem algumas outras perguntas. Acho que uma última pergunta aqui seria com relação aos estudos clínicos, que tem surgido bastante. E aí, obviamente, a gente vai ter oportunidade de discutir isso na nova resolução, mas pensando também no cenário atual, se há alguma recomendação da Anvisa em relação ao número de amostras, ou se o fabricante ele tem poder, digamos assim, né, de definir o seu próprio estudo. Então, foram perguntas que surgiram para a gente aqui, para que a Anvisa pudesse esclarecer um pouco melhor esse ponto. Então, o que a gente vem fazendo? Não existe um número certo para estudo clínico, porque tudo depende do contexto, né? Se eu estou trabalhando com uma doença rara, não adianta eu falar que eu preciso de um número de amostras expressivo, porque a gente não vai conseguir fazer isso. Eu estou trabalhando com amostras pediátricas de neonatos, enfim. Então, a gente tem várias situações em que pode levar a uma mudança em relação ao número de amostras. O que é o padrão, né? A gente trabalha sempre como um número mínimo, como um balizador, até para que haja uma relevância estatística, porque a gente está falando de parâmetros, né? Sejam eles parâmetros biológicos, infecciosos, enfim, que a gente tem uma grande disponibilidade de amostras, né? Para poder fazer a avaliação. Quando você faz a submissão de um dossiê, a gente trabalha sempre assim, a gente espera que tenha, no mínimo, 50 amostras positivas, né, reagentes, ou verdadeiramente negativas, e como essas amostras foram caracterizadas. A gente tem situações em que esse número é flexível, poderia ser um número menor, mas que sempre precisa vir acompanhado de uma justificativa técnica, seja ela epidemiológica, tem que haver um racional para que possa fazer a validação de um produto para diagnóstico com um número inferior a 50. Não é que assim, fiz 50 é suficiente? Não, na verdade, isso aí é o mínimo esperado. Então, independente do parâmetro, a gente sempre vai questionar por que está se utilizando um número de amostras inferior a 50, né, como relevante na validação de um produto para diagnóstico. Vamos lá. Obrigada, doutora. Eu vou oferecer o microfone para a nossa amiga Joseli Chiarella. A Jo, ela é da CBDL, para quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece. E ela, de in vitro, que ela, se eu souber um dia o que ela já esqueceu, eu vou ser expert. Agradeço aqui o privilégio que a Angélica está me dando. Eu quero fazer um monte, mas vou fazer 3. Uma para cada uma e uma para as duas que... Tá. Ficou claro que o serviço tipo 2 tem que ter um contrato exclusivo, que o demandante é o tipo 3. A farmácia precisa ter um contrato ou pode ter mais que um? A farmácia ou a clínica, entendeu? Sim, Tanto faz. o serviço tipo 1, ele precisa ter um contrato com um único também, com um único serviço tipo 3. Inclusive, na etapa do licenciamento, a farmácia tem que indicar, ou o consultório tem que indicar qual é o laboratório que ele está vinculado para fazer exames com instrumento. É a farmácia optar por fazer esse tipo de exame. Tá, a gente vai ver na prática como isso acontece. O que a gente vê do ponto de vista de mercado é que a gente tem empresas que vão oferecer parâmetros de infecciosas e outros parâmetros de morais. Às vezes são empresas de... Vamos ver como o mercado vai se acomodar. É por isso que a gente pergunta se, eventualmente, poderiam ser 2 contratos, porque, senão, o tipo 3 terá que ter as 2 metodologias. O mercado vai se ajeitar, ou vai perguntar para vocês como se ajeitar. Agora, uma pergunta que não quer calar para a Marcela. Tudo que foi para a classe 4 vai precisar de análise prévia? Não. Não? A análise prévia não muda, gente. A análise prévia, não sei se está saindo, mas a análise prévia, ela depende de você ter um laboratório, né, qualificado para aquele tipo de avaliação.
O que a gente incluiu como análise prévia mais recentemente foi a questão de dengue e chikungunya. Né? Então, a gente precisou passar por uma etapa de estruturação laboratorial para que essas avaliações pudessem ser feitas. O fato de ter passado para a classe de risco 4, né, assim, documentalmente não traz impacto em relação ao que já é feito de avaliação de classe de risco 3. Se a gente, porventura, em algum momento, né, tiver a necessidade de qualificar um laboratório para esse propósito, a gente vai sempre trabalhar de uma forma prévia para comunicar quais são novos parâmetros que vão entrar como análise prévia. Inclusive, essa é uma outra proposta de resolução que a gente quer trazer, dando clareza quais são os analitos que passam por análise prévia, quais são os critérios de aprovação, enfim. Então, essa proposta, a gente também tem uma proposta de regulamento para trazer clareza e, toda vez que a gente tiver que incluir novos parâmetros, trazer essa previsibilidade para que o mercado possa se organizar em relação a isso. Então, apesar de ter ido para a classe 4, a análise prévia permanece sendo exigida para aquilo que já é válido hoje. A gente já estava pensando na fila aqui. E agora eu vou fazer uma última pergunta. Assim, a gente discutiu muito a questão da urina, depois, para mim, ficou claro por que não é permitido a urina, porque não tem espaço para coleta e tal. A minha pergunta é, porque a gente está vendo o que está acontecendo no restante do mundo, as inovações. Autocoleta é alguma coisa que a Anvisa pensa em regulamentar ou criar? Autocoleta, o transporte da amostra que o próprio indivíduo, como nos Estados Unidos, você bota no correio, entendeu? O indivíduo, né? Eu tive um questionamento esses dias que era uma prova, eu nem me lembro como chama, do delivering time, do tempo de gravidez lá, que é um suave vaginal que a mulher pode colher em casa e tal. Esse tipo de coisa tem alguma previsão? Fica no autoteste? Previsão não, na verdade ele já está regulamentado, né? Na verdade ele não entra como autoteste porque ele é um produto para coleta, né? É um produto notificado. O que a gente avalia em relação à coleta, gente? É o risco da coleta para o indivíduo, né? Porque a gente vai estar, quando você fala de autocoleta, a gente sempre tem que pensar qualquer indivíduo que poderia ter acesso a esse tipo de produto, mas é o risco na obtenção tanto para o indivíduo quanto para a execução do exame. Então, por exemplo, se eu falar de uma autocoleta de nasofaringe, isso não é permitido, porque algumas atividades só podem ser feitas por profissionais de saúde qualificados para isso, porque existem riscos associados. Mas a coleta nasal é permitida. As duas são suaves, o que vai definir ali é a profundidade, né, de você fazer a coleta da amostra. A amostra vaginal, da mesma forma. Hoje, a gente já tem produtos regularizados para coleta, para autocoleta, vou chamar nesse termo que vocês estão colocando, de amostra vaginal. Isso é permitido? É permitido, mas autocoleta de amostra cervical não é permitido, porque não é possível fazer isso, né, sem você ter uma habilitação profissional, porque você vai falar que coletou uma amostra cervical, vai apresentar isso num laboratório e você não tem a qualidade da amostra para fazer uma análise. Então, você vai chegar ali, você vai analisar uma amostra, vai dar um resultado falso ou negativo, porque você teve o erro na obtenção da amostra. Então, assim, o que a gente avalia é isso. É o risco para o usuário e para o parâmetro que está sendo avaliado, se, de fato, aquela coleta ela é possível ou não. Então, isso está regularizado, a gente já tem produtos para autocoleta vaginal, para autocoleta nasal, para suave oral, enfim. Então, isso é visto, são produtos notificados. Agora, a entrega via correio, aí é outra questão, né? Que assim, a gente tem que ir evoluindo o passo a passo, porque a gente tem que... Quem vai avaliar a amostra tem que também conseguir qualificar essa amostra, né? Saber se tem estrutura para fazer transporte de amostra biológica, porque não deixa de falar sobre isso, né? Nos correios, enfim. Então, eu acho que a gente entra em outro campo. Mas, hoje, trabalhando dentro da realidade Brasil, né, a autocoleta já é permitida, regularizada, mas sob determinados aspectos. Obrigada, Marcela. Por último, a gente queria só trazer uma pergunta que foi recebida, inclusive, da própria plateia aqui, que é com relação à 786, para a Daniela, sobre as notificações compulsórias dos serviços tipo 1, se elas podem ser realizadas pelo serviço tipo 3, que irá realizar a supervisão do EAC. É importante essa pergunta. Isso foi uma preocupação nossa durante todas as discussões. A questão das doenças de notificação compulsória surgiu
de forma muito importante. E o que a norma traz é que quando tem o contrato, seja ele o contrato de contratualização mesmo, né, entre o serviço tipo 3 e o serviço tipo 2, ou o contrato de supervisão do serviço tipo 3 com o serviço tipo 1, esse contrato deve estabelecer quem será responsável pela notificação da doença de notificação compulsória. Então, cabe às partes, né, objeto ali do contrato, definirem se, nesse caso, vai ser o serviço tipo 1 ou vai ser o serviço tipo 3. A norma não traz essa limitação, mas o contrato deve trazer a previsão de quem será responsável pela notificação. Obrigada. Obrigada. Eu queria, em nome da BIMED, em nome do setor, e da CBDL também, agradecer às doutoras Daniela, a doutora Marcela, a Carolina, que dedicaram seu tempo aqui, e a todos da plateia que estiveram conosco aqui nessa última hora, em que o diagnóstico in vitro, mais uma vez, foi protagonista, não é mesmo? Eu encerro. Aproveito para convidar todos a passarem no estande da BIMED, na Rua H34, e informar que todos os conteúdos da jornada regulatória estarão disponíveis nas redes sociais e YouTube da BIMED. Obrigada. Bom passeio pelo hospitalar hoje.